Olá, hoje a gente vai fazer uma viagem para o coração da biologia celular. Pensa assim, vamos dar uma olhada na planta baixa da vida, sabe? Entender quais são os projetos, os materiais de construção que definem tudo que é vivo. E para a gente começar, uma pergunta que parece simples, mas é bem profunda: qual é a diferença fundamental entre, sei lá, uma pedra e uma árvore gigante, uma sequoia? A resposta óbvia é: ué, uma tá viva, a outra não. Ok, justo. Mas o que é essa tal vida? O que significa estar vivo? É essa pergunta que vai ser nosso guia hoje. Então, para começar a desvendar esse mistério, a nossa primeira pista está nas características que todos os seres vivos têm em comum. Sabe, aquelas coisas que a gente olha e pensa, isso aí com certeza está vivo. Então, olha só essa lista. Todo ser vivo tem uma organização super complexa, certo? Eles também precisam de energia, que é o metabolismo, eles crescem, se reproduzem, reagem ao que acontece ao redor, enfim, tudo isso. Só que aqui está o pulo do gato. Essas características são tipo os sintomas de estar vivo. Elas descrevem o que a vida faz, mas ainda não contam pra gente como ela é construída para conseguir fazer tudo isso. Entende a diferença? E é para entender esse como que a gente precisa dar uma espiada na planta baixa da vida. A gente vai ver como tudo é organizado numa espécie de hierarquia, sabe? Do menor pedacinho até o ser vivo inteirinho. Funciona mais ou menos como uma escada. A vida vai se organizando em níveis, e cada nível é mais complexo que o anterior. Olhando aqui de forma bem simples, tudo começa com os átomos, que se juntam e formam as moléculas. Aí as moléculas se organizam em tecidos, os tecidos formam os órgãos trabalham juntos em sistemas de órgãos e pronto, temos um organismo completo. É como se cada degrau se apoiasse no degrau de baixo. Uma coisa leva a outra. Só que a vida não é só uma soma de peças, como se fosse um brinquedo de montar. Tem uma mágica que acontece quando essas peças todas começam a interagir. E dessa interação surgem coisas, habilidades completamente novas. Coisas que a gente não esperava. O nome disso na ciência é propriedades emergentes. É uma ideia super poderosa. Basicamente, significa que o todo é muito mais do que a simples soma das partes. A chave de tudo, a palavra mágica, é interação. É o jeito como as peças se conversam que cria essas capacidades novas. Para ficar bem claro, vamos pegar um exemplo que não tem nada a ver com biologia. Pensa no hidrogênio. É um gás super inflamável. Agora pensa no oxigênio. Ele alimenta o fogo. Separados, eles são, digamos, reativos. Mas e se a gente juntar os dois? Eles formam a água, H2O, que, ironicamente, apaga o fogo. Olha que loucura! Uma propriedade totalmente nova que não existia nas partes separadas, simplesmente emergiu. E esse mesmo princípio, essa mesma mágica, acontece o tempo todo na biologia. Pensa numa única célula do músculo do coração. Sozinha, ela não faz muita coisa, não consegue bombear sangue nenhum. Mas quando a gente junta um monte delas trabalhando de forma super coordenada, o que acontece? Surge uma propriedade nova, o batimento cardíaco, a pulsação que mantém a vida. Isso é uma propriedade emergente. Ok, então a gente está chegando na peça final do nosso quebra-cabeça. Se a organização em níveis e as propriedades emergentes são o método de construção da vida, qual é o material básico? Qual é o tijolinho fundamental que está na base de tudo isso? A gente está muito perto de chegar no princípio que amarra toda a biologia. A resposta para aquela nossa primeira pergunta, lembra? A diferença entre a pedra e a árvore? E o mais legal é que toda essa complexidade, tudo que a gente chama de vida, se apoia em apenas 3 ideias. 3 ideias super simples, mas muito, muito poderosas. E aqui estão elas, os 3 pilares do que a gente chama de teoria celular. Vamos lá. Primeiro, todo ser vivo, sem exceção, é feito de uma ou mais células. Segundo, a célula é a unidade básica da vida, é o nosso tijolinho fundamental. E terceiro, toda e qualquer célula só pode vir de outra célula que já existia antes. Ou seja, o ponto central é esse. A célula é a menor coisinha que consegue ter sozinha todas aquelas propriedades da vida que a gente viu lá no começo. É ali que a mágica acontece. Então, olha só o caminho que a gente fez. Saímos das características da vida, passamos pela forma como ela se organiza, entendemos a ideia incrível das propriedades emergentes e chegamos no coração de tudo, a célula. Isso leva a uma última reflexão, né? Se são esses os princípios que definem a vida que a gente conhece, que outras formas de vida baseadas em regras totalmente diferentes será que existem por aí? Fica a pergunta no ar.